Amados, eu tenho um conselho para trazer para todos nós aqui em alguns minutos. E esse conselho está registrado na palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. É um conselho prático para nossa vida, para 2024. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por cada vida aqui presente. Obrigado por esse culto, Senhor, maravilhoso. Obrigado, Senhor, por cada irmão que se empenhou, que se esforçou, Pai amado, para estar aqui, Senhor, para oferecermos esse culto em ações de graças a Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus. Pai, eu te peço que o Senhor me ajude, Senhor, a transmitir, Pai querido, aquilo que o Senhor já falou conosco ontem, Pai, e que nós queremos transmitir para o maior número de irmãos nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Joga por terra toda barreira, todo impedimento. Dê ordem a seus anjos santos para que estejam guerreando, Senhor, aqui nesse lugar, Pai querido, em nosso favor. Joga por terra, Senhor, aquilo que não é teu, aquilo que não provém de Ti, e que possamos, ó Senhor, entender, Senhor, e aplicar para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Todo mundo achou? Amém? Opa, glória, o povo está acordado, hein? Diz assim: não estais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Você pode se sentar. O título dessa breve meditação é para 2024. Amados, já foi dito aqui que Cristo está às portas. Amém? Cristo está às portas e a proximidade do retorno de Jesus é muito maior do que antes. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Está muito mais perto do que nós podemos imaginar. No entanto, quando a gente para olhar a palavra e analisar os fatos bíblicos, a gente sabe que existem alguns eventos que a palavra aponta para nós que vão anteceder a volta de Jesus. Amém? E existem muitas expectativas a respeito dessas coisas que sobrevirão. Sem contar também, além do que a palavra aponta, do que a palavra mostra para nós, das coisas que sobrevirão antes que venha aquele grande e glorioso dia, há também notícias a respeito do cenário político, do cenário social, tanto nacional quanto mundial. E muitas das vezes essas coisas acabam nos preocupando, porque em alguns momentos a gente vê, nesse cenário político, por exemplo, algumas ameaças, algumas advertências direcionadas àquele povo barulhento. Onde está aquele povo barulhento? Sabe, a gente ouve, né? De vez em quando uns flashzinhos de alguém que tem um poder da nação ou dos seus
ajudantes, né? De vez em quando lançam uma coisa aqui, outra coisa ali. Então, essas coisas acabam deixando a gente preocupado. Essas coisas acabam deixando a gente pensativo. E além dessas coisas, irmãos, também, a gente se depara com o mês de janeiro. Eu não sei para vocês, mas para mim janeiro é sinônimo de imposto. Para mim. Já há alguns anos, né, janeiro para mim tem soado, quando fala janeiro, eu não vejo a palavra janeiro, eu vejo contas, impostos. É imposto de casa, imposto de carro, é colégio, é material, Jesus amado. Fora as contas do cotidiano. E aí, a gente se depara com diversas situações. Tem gente que é concursado, tem gente que está com a sua carteirinha assinada, tem gente que é autônomo e aí precisa suar um pouquinho mais, e tem gente que está desempregado. Juntando com essas coisas todas, né, com a expectativa das coisas que sobrevirão, como diz na palavra, antes que venha aquele grande e glorioso dia. E aí a gente vê algumas notícias aqui, outras notícias ali no cenário político, social, mundial e nacional, que a gente vê convergindo tudo para aquilo que a palavra fala, e a gente olha a situação. E aí, irmãos, o que fazer? O que fazer? Se desesperar? Jogar tudo para o alto, abandonar? Sair gritando? Ah! Não tem mais jeito! Aí o IPVA, ó. Para quem tem carro, a partir de janeiro. IPTU, para quem tem criança ou adolescente em época escolar. Fora as contas do dia a dia, né? Do cotidiano. Aí as compras do mês também, ó. E às vezes a conta não fecha. Não, e fora quem tem aluguel, quem tem o financiamento de uma casa própria, de um carro. Ó, quanta coisa. Olha, irmãos, será que era para eu ter subido aqui para falar dessas coisas? Não é para desanimar não, irmãos. Eu tenho uma notícia para 2024. O Senhor deu essa notícia para a gente ontem, na reunião de oração aqui. Aí vem a notícia do governo, eu não sei se veio ainda, tá? Aumento, para quem tem, aumento de tantos % no plano de saúde, para quem tem. Tal coisa vai aumentar, vai subir. Mas aí, a gente se depara com a palavra, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E aí, irmãos, é que faz a diferença pertencer a Cristo. Ainda que a gente olhe no final do túnel, para o final do túnel, e não veja ainda a luz, Paulo, ele dá uma orientação para nós. Em primeiro lugar, não fique ansioso. Não perca a sua paz, é isso que ele está dizendo. Essas coisas aqui que eu acabei de falar e outras que eu não falei, ele diz, não perca a sua paz, não fique ansioso. É a primeira coisa que ele fala, nesses versículos aqui que a gente tratou, que a gente leu aqui. Em meio a esse monte de coisas, esse turbilhão de situações, não fique ansioso por coisa alguma.
coisa alguma. O que é ansiedade, irmãos? Falta de confiança em Deus e a preocupação excessiva com as coisas desse mundo. Essa é uma definição cristã. Agora, uma outra definição, digamos, médica. Ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo, provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Aí tem algumas características aqui. Preocupação excessiva e irrealista perante situações rotineiras da vida, como emprego, saúde e pequenos problemas do cotidiano. Vou ler só esse aqui. E aí, continua dizendo aqui, a ansiedade, ela é provocada por acontecimentos externos e também por conflitos internos. Ou seja, ela tem tanto uma natureza biológica quanto psicológica, não havendo assim um único fator desencadeante da ansiedade. No entanto, há uma forma de chamá-la para a mão, não deixá-la te derrubar, te bater, te nocautear. Sabe como? Orando. Olha o que Paulo diz, olha, não estejam inquietos, ou seja, não estejam ansiosos por coisa alguma. Aí ele continua dizendo, olha, antes as vossas petições sejam em tudo. Não é em parte não, irmãos, é em tudo. Conhecidas diante de quem? Daquele que sabe de tudo, de Deus. Pela oração e súplica, com ação de graças. Você e eu, nós não devemos ficar ansiosos. Temos compromissos? Sim, sim. Agora, uma outra coisa interessante, importante de ser dita, é que eu seria irresponsável se eu dissesse para vocês assim, olha, se vocês começarem a orar, as contas vão sumir. Isso é mentira. Vão não. Eu seria irresponsável se eu falasse uma coisa dessas. Mas uma coisa eu garanto, eu posso garantir a vocês, porque está aqui. Se vocês começarem a orar, se nós orarmos como nunca antes, sabe o que vai acontecer? Vai haver paz no nosso ser, no nosso interior. E a gente não vai perder sono, não vai cair cabelo, não vai ter gastrite, não vai acontecer nada. A gente vai estar em paz, confiando no Senhor, de que de alguma forma Deus vai nos dar força, Deus vai abrir porta, Deus vai nos auxiliar a resolver esse problema. Então, para 2024, diante desse cenário, que eu fiz uma caricatura dele aqui, no início, não é para você arrancar os cabelos. Eu não tenho, né? Não, mas não é para você arrancar os cabelos e nem que eles caiam, porque você não está observando a palavra. Porque Paulo diz, não estejam inquietos, não estejam ansiosos por coisa alguma. Olha o que diz a palavra. Para 2024... e para o resto da sua vida, da nossa vida, até a volta de Jesus, esse é o conselho para nós, amados irmãos. Esse é o conselho para nós. Não fiquemos ansiosos. É natural que a gente, que a ansiedade venha. É natural para nós, seres humanos. Mas, quando ela vier, a gente tem que combater confiando no Senhor, orando ao Senhor, falando com o Senhor, não escondendo nada de Deus, até porque
Ele já sabe. Segundo lugar, primeiro lugar, não fique ansioso. Em segundo lugar, nós precisamos falar com o Senhor. Muitos problemas de pressão psicológica, às vezes, muitas das vezes a pessoa não se abre. Eu já passei por situações, antes de pastorear, inclusive. Eu me lembro que uma certa feita, tinha um irmão muito querido. Atualmente ele está morando na região dos Lagos. E às vezes eu ia na casa dele. E aí eu chegava lá e ele falava. E quando eu pensava que eu ia falar, ele continuava falando. Aí já tinha passado um determinado tempo. Falei, irmão, preciso ir embora e tal. Ele, rapaz, você não sabe o quanto você me ajudou, mas eu não falei nada. Eu pensava, mas eu falei nada. Mas depois de algum tempo que eu vim entender. Ele só queria puxar a descarga. Ele estava cheio. Ele estava angustiado. Ele queria soltar, botar para fora, mas ele não tinha com quem colocar. Ele não tinha com quem colocar. E ali, quando chegava lá, e ele falava, e assim, ele entendia que comigo ele poderia falar. E eu não falava nada. Quando dava o horário, eu, irmão, preciso ir embora e tal. Ele me dava um abraço, poxa, meu irmão, a gente orava, eu vim embora. Ele, poxa, irmão, muito obrigado por você ter me ouvido e tal, sabe? Então, nós precisamos fazer isso, sabe com quem? Com o Senhor. Ele conhece a nossa necessidade. Talvez você pense assim, mas Deus sabe. Mas tem algo que está entranhado na nossa carne, que precisa ser tratado, chamado orgulho. Você vê que Paulo, ele fala aqui, para a gente não estar inquieto em coisa alguma. E que as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Tem coisa que a gente acha que pode fazer, que a gente não pede a direção de Deus. E aí a gente quebra a cara. Sabe por quê? Porque são coisas que a gente julga ser pequenininha. Só que a gente esquece que o que está pequenininho pode ganhar uma proporção incontrolável. E aí a gente deixa, em muitos momentos, deixa de orar, deixa de consultar ao Senhor por coisas que a gente já domina, por coisas que a gente já sabe fazer. Isso aí é comigo. Isso aí, eu domino, isso aí eu manjo. Isso é orgulho, irmãos. Deus quer que dependamos dele em tudo. Já viu aquela pessoa que, fulano está com pneumonia. Vamos orar. Fulano foi diagnosticado com bronquite. Vamos orar. Fulano está com a gripe. A gripe você vai ali, toma um remédio. Não é assim que funciona? As coisas menores, não. Por que a gente não pode orar por uma gripe também? É proibido? É pecado? Claro que não. A gripe é coisa mais simples, todo mundo pega. E daí? O mesmo Deus que cura, que faz ressuscitar um morto, pode curar uma gripe. Ou uma alergia. Uma poeirinha caiu ali, a pessoa está espirrando. E aí? Deus não pode curar? Pode sim. Mas aí a pessoa, não, isso aqui, né, isso que é pequenininho, a gente vai ali na farmácia rapidinho. Uma dor de cabeça, que é algo tão comum, né, nos nossos dias. A gente vai ali, compra um remedinho, não vou dar spoiler aqui do nome da medicação, não. Compra aquele remedinho que é bem famoso, que o pessoal gosta de tomar para dor de cabeça e melhora. Eu não estou dizendo que você não tem que se medicar, não, em nome de Jesus. Não sou irresponsável a esse respeito, tá? Se você toma algum tipo de medicamento, continue. Foi prescrito, glória a Deus. Mas o fato é de que a gente precisa confiar no Senhor.
em todo o tempo, em todo o momento. Em primeiro lugar, não ficar ansioso. E a forma que nós temos para não darmos lugar à ansiedade, a forma que nós temos para darmos lugar para que a ansiedade não venha aí, ó, pá, nos abrace, tá? É falar com Deus. Ah, mas o Senhor conhece. Não importa, a palavra nos manda orar, orar, orar sem cessar. E a gente precisa obedecer a palavra. Deus sabe? Sim, sabe. Mas Ele quer que eu e você verbalizemos as nossas necessidades diante dEle. Então você quer lutar e vencer em nome de Jesus? Fale com o Senhor. Apresente todas, algumas não, todas as necessidades diante do Senhor. E por fim, feito isso, irmãos, feito isso, apresentando diante do Senhor, sabe o que vai acontecer? Paz. É o que o texto está dizendo, paz. Você vai dormir tranquilo. Você vai viver com o seu cônjuge, com seus filhos tranquilo. Você sabe que que tem algumas coisas que precisam ser encaixadas, sim, mas você já colocou nas mãos de Deus e confia no Senhor e também, é claro, não vai ficar igual o passarinho novinho de biquinho aberto, esperando cair do céu. Vai fazer a tua parte, né? Vai fazer a tua parte, mas confiando no Senhor. Não vai se sobrecarregar também, porque também é falta de vigilância, tá? Não vai, ir além das suas possibilidades, mas vai pedir, Senhor, me direciona, Senhor, me ajuda. Eu já falei para vocês aqui, minha filha, se eu não me engano, um dia desse brincou, me chamou de Julius, que antigamente eu trabalhava em 2 lugares. Quer dizer, houve um período que eu trabalhei em 2 lugares, mas não me fez bem, não me fez bem. E o Senhor falou para mim, você não precisa de 2 empregos. Foi o meu caso, cada caso é um caso. Mas Deus falou para mim, então, cuidado. Cuidado para também não se sobrecarregar com coisas dessa vida e acabar perdendo a comunhão com o Senhor. Gastando a maior parte do seu tempo com aquilo que você precisa de fato, mas que não é o momento. A Bíblia declara que tudo tem o seu tempo diante do Senhor. Então, meus amados irmãos, eu disse que seria breve. Está aqui um simples conselho para nós, eu e cada um de vocês, lutarmos contra a ansiedade, contra o desespero que vem. É claro que não é só da parte financeira, mas isso também afeta muito, né, a parte financeira. Mas em todas as áreas da nossa vida, oração. Está aqui, não é segredo. Eu poderia falar, está aqui o segredo. Não é segredo. É a maior arma que Deus deixou para a sua igreja, oração. A gente precisa usar e abusar dessa arma, porque é uma arma poderosa em Deus, para destruir fortalezas. Através da oração, irmãos, a gente faz a nossa fé crescer no Senhor. A gente exercita a nossa fé, igual o pessoal que vai para a academia e faz musculação e exercita lá a sua musculatura. A oração faz a gente exercitar a nossa fé no Senhor. Então, está aqui o conselho para 2024. Não andeis inquietos, ou seja, ansiosos por coisa alguma. Ou seja, não fiquem ansiosos por nada. Confiem no Senhor. Façam humanamente a parte de vocês. Ou melhor, eu estou incluso nesse pacote também. Humanamente, façamos a nossa parte. Porque não vai cair do céu, não, irmãos. Tem compromisso para saudar? Não vai cair do céu, não. Deus pode usar pessoas? Sim, pode. Mas a sua parte humana, você precisa fazer. E a parte de Deus, Ele vai fazer. Agora,
o melhor de tudo isso é que vai haver, se você se enquadrar, se eu me enquadrar dentro dos ensinamentos da palavra de Deus, haverá paz. E a gente vai dormir tranquilo. E aquele que hoje, talvez, levante, não consigo dormir, e fica andando de um lado para o outro, vai até roncar. Já pensou que coisa linda? Tá aí, irmãs, né? Um momento lindo para o seu marido roncando. Puxa vida, ele está em paz. Olha como é que ele dorme. Está vendo? Um motivo para se alegrar ao ver o esposo roncando. Já pensou? Se outrora ele está andando de um lado para o outro, ou se não, como diz a minha esposa, está fritando na cama, vira para o lado, vira para o outro. E de repente, você vê o seu marido e fala, filha, vamos orar. Não tem... Assim, agora a gente não tem solução para esse turbilhão de coisas, mas uma coisa eu sei, que Deus vai trazer paz para a gente. E começa a orar, aí aquele homem que outrora ficava perdendo noite de sono, está lá, ó. Aí, diz que não é lindo, irmãs? Diz, o agir de Deus. Ó, que coisa maravilhosa. Estou brincando, irmãos. Então, é isso, tá? É esse o conselho para nós, para a igreja do Senhor, para 2024, oração. E não esconda nada de Deus, porque Ele sabe de tudo, absolutamente tudo. E não deixe nenhuma área descoberta, mas todas as áreas da sua vida apresente em oração diante do Senhor, porque Ele já sabe de tudo. Basta que tão somente você venha a verbalizar.